quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 20. Evangelho de Marcos. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Eu vou usar a tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução contemporânea. Você pode abrir aí no seu aplicativo também, do seu celular, como você quiser. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 1 a 20. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. E ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. E ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau, saia desse homem. E Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque nós somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E Jesus deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, os porcos, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. E os que tinham visto tudo aquilo, lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então, começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que havia sido curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse para ele: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez e como o Senhor foi bom para você. Então aquele homem foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos felizes e gratos ao Senhor por estarmos aqui, reunidos como igreja, para o louvor do Teu nome, como cantamos aqui agora há pouco. Obrigado, Senhor, por ser o centro da nossa vida, da nossa existência, Jesus, e por nos dar a oportunidade de, mais uma vez, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, meditarmos nela. E nós estamos expostos a ela, Senhor, e queremos pedir que o Senhor fale conosco agora. Eu me coloco nas Tuas mãos para que o Senhor use a minha vida como o Senhor quiser, desejar, e que a Tua palavra proclamada possa ser como uma espada afiada que penetra o mais íntimo do nosso ser. Senhor, e promove toda a mudança, toda a transformação que a gente precisa nessa noite. Faz isso conosco, Jesus, em Teu nome. Amém. Amém. Eu estava dizendo hoje pela manhã, que o último lugar que eu morei aqui, em Maringá, antes de
me mudar para os Estados Unidos, era próximo ao cemitério municipal. E eu estava dizendo também que eu descobri que há muitas pessoas que têm medo de morar próximo ao cemitério. E aí eu me lembrei que eu li uma reportagem, há algum tempo atrás, de um grupo de pessoas nas Filipinas que vive dentro de um cemitério. Essa reportagem fala de pelo menos 2.000 pessoas lá em Manila, que é a capital das Filipinas, que não tinham para onde ir, e por conta da pobreza extrema, acharam por bem morar dentro de um cemitério. Aliás, de um dos cemitérios, há vários, e todos eles são habitados por pessoas que não têm para onde ir, mas nesse especificamente, onde foi feita a reportagem, e eu vi as fotos ali, a gente encontra homens, mulheres, jovens, crianças, que vivem ali normalmente, eles estabeleceram a vida naquele lugar, e aí eles vão contando como é que é a vida deles. As crianças têm aula ali, por exemplo, a escola que funciona ali no meio dos túmulos, as ossadas, que infelizmente ficam ali a céu aberto, então eles dividem espaço com as ossadas, com o mau cheiro, por exemplo, e as pessoas vão convivendo com aquilo, elas vão convivendo com a angústia daqueles que vão enterrar os seus queridos, eles convivem com o choro, eles convivem com o desespero das pessoas, e naquele cemitério existe comércio, existe lanchonete, existe karaokê, eles jogam vôlei, eles fazem de tudo naquele lugar. Os motoristas de ônibus da cidade, por exemplo, eles saem, eles vivem ali, eles vão para a cidade, dirigem os coletivos, depois voltam para dormir ali, é uma coisa assim impressionante, a vida que eles têm ali. E aí então a reportagem pergunta para aquelas pessoas, escuta, como é que é fazer isso, né? Como é que é viver num lugar que tem mau cheiro, como é que é dormir em cima dos túmulos, como é que é estabelecer a vida aqui? E eles dizem, olha, é meio estranho no começo, mas depois a gente acostuma. E sabe por que eles acostumam? Ou se acostumaram? Porque não só eles, mas você e eu, a gente se acostuma com o ruim. A gente se acostuma com o ruim. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. E a minha pergunta para você é, você já se acostumou com o ruim? É disso que esse texto fala. Esse texto nos ensina, ou nos ajuda a perceber, que a forma como a gente estabelece a nossa vida, os valores que a gente abraça, as decisões que a gente toma no dia a dia, as atitudes que a gente tem, a maneira como a gente enxerga a nossa vida, a maneira como a gente reage à nossa existência, vai estabelecendo uma maneira da gente ser e viver. E a gente pode, por causa dessas coisas, a gente estabelece a nossa vida, a gente pode fazer a nossa vida se estabelecida no cemitério, de uma forma simbólica, eu estou dizendo isso. Cemitério é lugar de morte, é lugar de angústia, de miséria, de prisão. E eu diria que a maneira como a gente estabelece a nossa vida pode se tornar um cemitério para nós. E foi o que aconteceu com aquele homem. O texto diz que havia um homem que era prisioneiro de demônios, e era prisioneiro de si mesmo, do seu coração, da sua alma, da sua mente, e por causa dessa prisão, dessa corrente interna, ele vivia acorrentado externamente também, dentro de um cemitério. E o texto diz, se você acompanhou aí, você percebeu que ele era um homem que vivia acorrentado, e se cortava o tempo todo, e se machucava, e se feria, e gritava, e todo mundo sabia que havia um homem desajustado, um lunático que morava ali naquele cemitério. Ele era o louco da aldeia. Havia uma aldeia ali, a aldeia de Gerasa, ou Gadara, e todo mundo sabia que havia um homem
muito problemático que morava naquele cemitério. E tanto o homem havia se acostumado a viver ali, como as pessoas da aldeia também já haviam se acostumado a pensar que havia um homem numa situação muito difícil, muito complicada, que vivia também naquele cemitério. O que esse texto nos ajuda a entender é que, como eu disse aqui agora há pouco, a gente vai se acostumando com situações na nossa vida que a gente sabe que não são situações boas, são ruins, são prejudiciais, elas fazem mal para a gente, elas nos oprimem, elas nos entristecem, elas nos trazem dores, e a gente sabe que são situações que nos tornam pessoas mais miseráveis, mais tristes, nos pioram como pessoas. A gente sabe dessas coisas, mas a gente acaba se acostumando a essas situações. Então, pode ser que alguém aqui diga assim: puxa, eu queria tanto que o meu relacionamento com Deus fosse diferente, mas eu já estou acostumado com esse jeito de eu viver, e não é bom, mas vai ficar desse jeito mesmo. Ou alguém pode dizer assim: a minha fé é como uma gangorra, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, mas é assim mesmo, eu vou viver desse jeito mesmo. Está ruim, mas está bom. Já ouviram alguém falar assim? Eu queria que o meu casamento fosse melhor. Não está bom como eu queria, como deveria, mas já me acostumei e eu vou viver a vida desse jeito. Então, há situações que nos oprimem, que fazem mal para a nossa saúde, para nossas emoções, para a nossa existência, mas a gente se acostuma a essas situações. E no caso daquele homem, do texto bíblico, a única chance que ele teria para ficar liberto daquela situação era a presença de Jesus ali na vida dele. Era uma ação libertadora de Jesus na vida dele. E foi exatamente o que aconteceu, que é o que o texto nos diz aqui. O texto diz que quando Jesus se aproximou, saiu do barco e se aproximou daquele local, o homem veio ao seu encontro e teve aquele diálogo, e Jesus o libertou completamente. E aquele homem que era oprimido pelo diabo se viu liberto. Aí aconteceu uma coisa estranha aqui no texto. Pelo menos para mim é uma coisa estranha. O fato daquela aldeia ter visto um homem que era problemático, um homem demoniado, um homem prisioneiro de muitas coisas. O fato da aldeia ver um homem prisioneiro pelo diabo, liberto completamente, deveria ter trazido alegria para aquela aldeia, para as pessoas, para os homens, para as mulheres daquela aldeia. E provavelmente, talvez você também pense assim, a lógica seria que aquela aldeia fizesse uma festa por causa daquilo, e agradecesse a Jesus por aquilo, e dissesse: Senhor, obrigado porque o Senhor veio na nossa aldeia, e o Senhor libertou esse homem é um problema, ele era um problema, não só para ele, porque ele se feria, porque ele gritava, ele assustava as pessoas, ele podia machucar as pessoas, e a gente tinha muita preocupação com a vida dele, e o Senhor veio, libertou esse homem. Olha, há mais gente que precisa do Senhor aqui, há mais gente que precisa da tua cura, da tua libertação, há mais pessoas que precisam da tua presença. Eu penso que era assim que aquela aldeia devia reagir, mas eles reagiram diferente. Quando eles viram aquele homem sentado, completamente liberto, e souberam do que havia acontecido, e souberam que, para libertar aquele homem, Jesus havia mandado para o abismo 2.000 porcos, a reação deles foi completamente diferente, e eles disseram: Senhor, por favor, vá embora daqui. Não é estranho isso? O texto diz que eles pediram com insistência que Jesus se retirasse daquela região. E me parece que a razão deles fazerem isso foi porque eles fizeram as contas. Aquela era uma região agrícola, e eles viviam em função do comércio dos porcos que haviam ali
na região. Eles criavam porcos. Então eles fizeram contas. E a conta que aquele povo fez foi a seguinte: para libertar um homem, Jesus mandou para o abismo 2.000 porcos. Se houver mais 10 doentes aqui, nós estamos perdidos. Jesus vai falir a gente. Ele vai falir a nossa aldeia. E eles fizeram essa conta, e por causa dessa lógica diabólica, eles disseram: Senhor, vai embora daqui. Tem mais uns 10 loucos aqui, mas deixa eles aqui. É melhor conviver com os lunáticos, e a gente dá um jeito de fazer de conta que está tudo bem aqui com a gente, do que a gente perder a nossa produção de porcos. E eles, por isso o texto diz que eles insistiram com Jesus, para que Jesus fosse embora dali. Aí sabe o que esse texto me ajuda a entender, irmãos? Que aquele homem gadareno era prisioneiro de demônios. Mas, na verdade, aquela aldeia toda era prisioneira de si mesmo, da sua ganância, dos seus valores. E, ao mesmo tempo que aquele homem vivia em cemitérios, num cemitério, a gente pode dizer que aquela aldeia toda vivia nos seus cemitérios, prisioneiros de si mesmos, dos seus valores, da sua ganância, do seu jeito de viver, de um padrão de vida que era tão prejudicial quanto a vida que vivia aquele homem. E o que eles não percebiam é que eles eram tão prisioneiros quanto aquele homem que eles consideravam louco, lunático. Eles estavam prisioneiros na sua mente, no seu coração, nas suas convicções erradas, nos seus valores equivocados, e na incapacidade de abrir o coração para o Filho de Deus. Eles não tinham a capacidade de abrir o coração para Jesus e dizer: Senhor, a gente também precisa de libertação, a gente também precisa que a nossa mente seja ocupada pelo Senhor, que o nosso coração, que o nosso espírito seja ocupado pelo Senhor. A gente não tem correntes externas, mas há correntes na nossa alma, há correntes na nossa mente, há correntes nos nossos relacionamentos, e a gente também precisa disso. Eles não conseguiam perceber que eles eram tão prisioneiros quanto aquele homem. E eles não conseguiam entender por uma razão muito simples, é porque a libertação que Jesus traz envolve mais do que se tornar livre simplesmente. A libertação de Jesus, a libertação que o Senhor traz para a gente, passa por renúncia, passa por uma nova mentalidade, passa por um jeito novo da gente ver as coisas na nossa vida. E essas coisas querem um preço da gente. Ser curado por Jesus também gera dor. Ser liberto pelo Senhor também gera dor. Passa por essas coisas que eu disse, da renúncia, de você abrir mão de coisas na sua vida, de você desejar aprender uma nova maneira de viver, de você dizer não para coisas para as quais você tem dito sim por muitos anos, e de você entender que você precisa se desacostumar com o padrão de vida. E foi por isso que aqueles homens disseram: Senhor, nos deixe em paz, porque deixar o Senhor fazer algo novo na nossa vida, libertador, permitir que o Senhor nos livre das nossas correntes, permitir que o Senhor nos livre dos nossos demônios, permitir que o Senhor nos liberte dos nossos cemitérios e comece uma coisa nova em nós, é algo que custa caro. E talvez aquela aldeia, os homens, as mulheres daquela aldeia tenham pensado assim: quantas coisas eu terei que perder para Jesus fazer parte da minha vida? De quantos porcos eu terei que abrir mão? De quantas coisas eu terei que renunciar para que Jesus permaneça aqui na nossa vida? E é por isso que há muitos cristãos que hoje não têm Jesus. Há muitos cristãos sem Cristo. Há igreja sem Cristo. Porque para que Jesus permaneça, é necessário que os porcos vão embora. Para que Jesus permaneça, é necessário que a gente saia dos cemitérios.
Para que Jesus permaneça, é preciso que a gente queira ser liberto das nossas correntes. E há muita gente querendo que Jesus permaneça. Jesus, mais os porcos, mais as correntes e tudo mais. E Jesus está dizendo, não dá. Ou eu fico, ou os porcos ficam. Ou eu fico, ou você fica, permanece nos cemitérios. E é por isso que a gente diz, Senhor, ou muitas vezes a gente diz, Senhor, deixa as coisas como elas estão. Há uma covardia intelectual, uma letargia da nossa mente e um sono da nossa alma que nos induzem a essas coisas. Há pessoas que não querem o novo que Deus traz, que não querem aprender aquilo que Deus tem. É por isso que aqueles moradores da aldeia estavam livres, mas estavam presos. Eles moravam nas suas casas, mas habitavam nos seus cemitérios emocionais. Eles deitavam-se nas suas camas, mas dormiam nas tumbas das suas almas. E eles habitavam numa aldeia, mas eram habitados por inúmeros e desconhecidos demônios, dos quais eles não queriam se libertar. Toda libertação envolve perdas, envolve dores, envolve receios, e envolve renúncias. E diante de tudo isso, às vezes, é mais fácil dizer, Senhor, o senhor pode ir embora, por favor. O texto diz que eles insistiram com Jesus, e Jesus foi embora. A aldeia continuou prisioneira do mesmo jeito. Mas o texto diz que aquele homem permaneceu completamente livre, uma mente completamente arejada e um espírito totalmente livre. Há um cristianismo sem Jesus hoje. E os verdadeiros cristãos não abrem mão da presença de Jesus. Os verdadeiros cristãos, seguidores, discípulos, filhos de Deus, não abrem mão da presença de Jesus, ainda que essa presença implique num transtorno na sua vida, em mudanças profundas, em se cortar na carne, em renúncias profundas, para que as coisas voltem ao normal na nossa vida. E é por isso que muitos de nós, embora professemos a fé em Cristo, às vezes nos achamos com a nossa alma completamente desorganizada e com o nosso mundo interior completamente transtornado. Porque Jesus continua longe de muitos de nós. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: talvez você tenha, nesse tempo que eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus com você, talvez você tenha, assim, identificado alguns, vamos dizer, alguns cemitérios na sua vida, algumas situações que você percebeu que são situações ruins, prejudiciais, atitudes, valores, hábitos que você tem, relacionamentos, não sei, alguma coisa que você entendeu, isso aqui não é bom para mim. Eu percebi que eu me acostumei com isso, mas não é bom, eu preciso sair disso. Como é que a gente sai dos nossos cemitérios? Eu queria dizer o seguinte, 3 coisas, pelo menos, para você. A primeira é uma coisa que você já está fazendo, é identificar os cemitérios da nossa vida. Quais são essas situações que geram morte e precisam ser mudadas na nossa vida? Você sabe o que é, não é? Você sabe, você melhor do que ninguém consegue olhar para você e perceber e discernir, identificar o que precisa ser mudado. Segunda atitude que a gente precisa ter é a decisão de desacostumar-se
com o ruim na nossa vida, que é uma coisa difícil, mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa tomar a decisão, dizer, eu não vou mais me acostumar com isso, eu vou me desacostumar, eu vou iniciar um processo de desacostumar-me com essas coisas. É uma atitude que a gente precisa tomar. E a terceira, claro, a gente precisa deixar o Senhor nos ensinar um caminho novo, e uma nova maneira de viver, de estabelecer a nossa vida, de caminhar em determinadas áreas da nossa vida. Permitir que o Senhor faça isso e aprender com Ele um novo caminho e uma nova maneira. O que eu quero dizer para você é, não desista da presença de Jesus. Ainda que essa presença implique muita coisa na sua vida, ainda que ela demande esforço, renúncia, um novo aprendizado, uma nova maneira, uma mente mais aberta, um coração aberto, não desista da presença de Jesus. O que o Senhor quer é começar algo novo conosco, porque foi o que aconteceu com aquele homem. O texto diz que no final, aquele homem foi encontrado ali, sentado ao lado de Jesus, livre das suas correntes, externas e internas. E Jesus disse para ele, e quando ele disse, Senhor, eu quero te seguir, Jesus disse, não, você não precisa me seguir do jeito que você está dizendo, você vai me seguir de uma forma diferente, você vai me seguir voltando para a sua casa, e contando para os seus parentes e para a aldeia, o que foi que o Senhor fez, e como o Senhor foi bom para você. E Jesus fez isso por uma razão muito simples. Jesus queria começar uma coisa nova com aquele homem, e ele queria começar uma coisa nova naquele lugar. E o texto diz que esse homem morava numa região chamada de 10 cidades, ou na tradução mais antiga é Decápolis, que era uma região de uma forte cultura grega. Mas ali, Jesus plantou uma semente de algo novo que o Evangelho iria fazer naquela região e começar a influenciar naquela região. O Senhor nos liberta dos nossos cemitérios, porque Ele quer usar a nossa vida. E na nossa sanidade, na nossa libertação, está a semente de uma nova maneira como Deus irá nos usar a partir daí. Então a minha palavra para você hoje é essa. Primeiro, deixe Deus te libertar dos seus cemitérios. E deixe essa libertação ser a semente de uma coisa bonita que Deus vai fazer na sua vida. De coisas novas, importantes, que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, no seu lugar de trabalho, na sua escola, no seu condomínio, no seu círculo de amigos, onde você estiver. Deus vai começar uma coisa nova, porque foi para isso que Ele veio. O ousado amor de Deus nos alcançou para nos libertar e para fazer de nós sementes que vão dar frutos para toda a eternidade. Desacostume-se dos seus cemitérios. Não se acostume mais com o ruim. Deixe o Senhor fazer coisas novas na sua vida a partir de hoje. Amém? Podemos orar? Vamos curvar nossas cabeças, por favor. Eu gostaria de orar com você. Você que entendeu essa palavra hoje, e você que gostaria de dizer, Senhor, eu preciso da tua libertação, ainda que isso me custe alguma coisa, eu preciso, e eu oro para que isso aconteça. Eu quero orar com você, e eu quero falar uma oração, e eu quero pedir para você repeti-la
aí no seu coração, tá bem? Você pode dizer assim, aí no seu íntimo: Senhor Jesus, eu entendi nessa noite que mesmo sem querer, mesmo sem perceber, por inúmeras razões, circunstâncias, às vezes eu me coloco e passo a viver em alguns cemitérios. E o que é pior, Jesus, eu me acostumo com eles. E eu me lembrei aqui, Jesus, de algumas situações ruins com as quais eu já me acostumei. Elas não são apenas ruins, elas são prejudiciais. Elas fazem mal. Elas geram morte. Elas geram angústia. Elas impedem que eu caminhe, que eu cresça, que eu te conheça mais. Mas eu entendi também, Jesus, que eu não preciso viver assim, que eu não preciso viver com essas correntes, que eu não preciso me acostumar com o ruim, que eu posso ser liberto de tudo isso. E é por isso que agora, Senhor, humildemente e insistentemente eu te peço: liberta-me, Senhor. Liberta-me, serei liberto. Cura-me, serei curado. Livra-me dos cemitérios e deles serei livre. E usa a minha vida, Senhor, como uma semente de uma coisa nova. Uma semente que vai germinar. Vai se tornar uma árvore que vai criar raízes profundas. E essa árvore crescerá. E ela terá galhos e folhas e sombra para muita gente. Faz da minha vida, Senhor, uma árvore frutífera, Senhor, que dá frutos, que dá sombra, que dá lugar, que dá espaço, e que abençoa tantos quanto viverão ao meu redor. Preciso disso, Jesus. Eu abro mão da minha vida, para que o Senhor faça uma coisa nova e bonita, a partir de hoje. Faz isso comigo, Jesus, em teu nome, amém. Deus abençoe vocês.